Então, está todo mundo aí na página 53 do livro didático de História, né? Então, Isso. lá, nono ano. Por que não existia perigo iminente de guerra mundial? Por que não tinha perigo realmente de haver uma guerra? Por quê? Porque a Guerra Fria, na verdade, foi uma guerra ideológica, né? E enquanto guerra ideológica, essa guerra acontecia no plano da corrida armamentista, acontecia de fato na questão da influência política e econômica, que tanto os países capitalistas como os socialistas faziam suas áreas de ação nos países mais pobres. Hoje mesmo eu postei um vídeo para vocês sobre a questão do agente laranja, né, que foi utilizado pelos Estados Unidos de 1961 até 1975 na Guerra do Vietnã. Então, o norte era influenciado pela Rússia, que eram os Vietcongs, e o sul, que eram os vietnamitas, influenciados pelos Estados Unidos. Então, essa guerra aconteceu assim como aconteceu na Coreia, assim como aconteceu na China, né? Então, não era um confronto direto, vamos dizer assim, diretamente utilizando armas, mas era mais um conflito ideológico mesmo, para ver qual país conseguia trazer mais aliados para o seu lado, tá? Então, por que não existia esse perigo eminente de guerra mundial? O que vocês colocaram aí? Você está me ouvindo, Sara? Positivo. Positivo e operante, página 53. Eu posso falar o que eu botei, Márcio? Pode. Coloquei que não havia perigo iminente de uma guerra direito entre as superpotências Europa Estados Unidos e Rússia, pois se isso ocorresse com o tamanho de desenvolvimento armamentista de ambos, os efeitos dessa guerra seriam catastróficos. E outra coisa também, né, pessoal? Eu sabia que, por exemplo, tinha até um estudo que dizia que se as armas nucleares fossem disparadas, o poder militar que os países capitalistas e os soviéticos tinham, que não sobraria nada, né? Toda a vida seria extinta no planeta. E tinha até um estudo, até hoje eu não sei se esse estudo é totalmente aceito ou não, mas ele era muito vinculado na época. Até vou procurar saber melhor. Que o único ser vivo que ia sobreviver seriam as baratas, né? Elas suportam a radioatividade. O resto ficaria tudo contaminado e os organismos vivos, como os seres humanos, seriam extintos do planeta, né? Então, e também a gente não pode negar que o mundo tinha vivido duas guerras, né? Ninguém estava realmente interessado em uma terceira guerra. Ok? Alguém ficou com dúvida, alguém não fez, se precisar falar, eu falo de novo, se precisar ditar, Dá eu uma até tô ditando. resumida aí que o meu acho que ficou errado. Então vamos lá. Então vocês vão colocar assim. Nunca houve confrontos diretos. Pois os países haviam saído de duas grandes guerras. Nunca houve conflitos diretos, pois os países haviam saído de uma grande guerra, de duas grandes guerras. E seria insano uma guerra de fato, pois o armamento destruiria a população. Se vocês olharem lá na página 52, vocês vão ver a cadela laica, né? Eu, às vezes, fico olhando para ela e fico pensando assim, né? Ela foi o primeiro ser vivo que foi para o espaço. E ela nunca voltou, né? Até porque ela só tinha uma viagem de ida e nunca teve uma viagem de volta, né? Aí eu fico assim pensando, né?
Então tá, pessoal, vamos para 2. De que forma se deu o embate entre Estados Unidos e União Soviética? Através de uma corrida militar e de uma perspectiva ideológica, em que cada modo de produção queria se firmar como melhor no mundo. Né? Foi isso que vocês colocaram? Acho que o meu ficou errado. Que eu, não... O que você escreveu? eu botei que a URSS controlava uma parte do globo, ou sobre ela exercer predominância e influência, e não tentativa de ampliar com o uso de força militar. Os Estados Unidos exercia controle e predominância sobre o resto do mundo capitalista, assumindo o que restava da velha hegemonia imperial das antigas potências. Exatamente, né? Tinha um território bem definido, ninguém nunca tentou invadir o território do outro, e essa guerra acontecia através da corrida espacial, da corrida militar, né? Era mais fatores ideológicos, em que um sistema queria mostrar para o outro que era melhor. Por exemplo, nós somos capitalistas, a gente tem que mostrar de toda forma que no mundo capitalista é melhor, para tentar convencer o mundo socialista a vir para o nosso lado. Vocês sabiam, pessoal, que lá na China e até no próprio Muro de Berlim, eles montavam cidades. O mundo capitalista montava cidade do lado oriental, próximo do muro, cidades construídas em cenográficas inteirinhas. Porque lá na Rússia, como era um modo de produção que não visava lucro, e o Estado é que tinha que investir em armamento e na industrialização, então era um mundo muito parado, né? Porque não visava produção para obter lucro, circulação de mercadoria, nada disso, era um bem-estar social. Então era um mundo muito parado, muito bucólico, vamos dizer assim. Então os capitalistas do outro lado, para atrair as pessoas, até pelo fato de disseminar entre a população da União Soviética que o sistema deles não era bom, para o povo se revoltar e derrubar o sistema, eles montavam cidades cenográficas inteirinhas, com balneários, né? E você podia ver através do muro do outro lado aqueles prédios gigantes, né? Mas tudo era cenográfico. E aí dava a impressão que do outro lado era melhor, né? Então essa guerra acontecia dessa forma. Outdoor, anunciando novidades que as pessoas podiam comprar, tipo tem hoje no mundo capitalista, né? As propagandas, por exemplo, lança um carro novo, a concessionária coloca uma propaganda lá na televisão que dá a impressão que é só você chegar lá na concessionária e retirar o carro e sair feliz da vida, né? Que eles te dão parcelas, que você vai ter não sei quantos mil de desconto, que você não precisa ter dinheiro para pegar o carro, mas você precisa de um monte de coisa para segurar a compra do carro. Então, tem muita gente que acha que pode ter tudo no mundo capitalista, mas no mundo capitalista só pode ter quem realmente tem dinheiro. Né? Eu falo que é o melhor momento do mundo para se viver, para quem tem dinheiro. Tem acesso à boa medicina. Se o cara ficar doente, ele puder fazer um tratamento lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, ele vai ter acesso às melhores tecnologias do mundo. Mas, no entanto, se ele precisar do SUS, né, vocês me desculpem o termo, mas ele está ferrado. Né? É a mesma coisa, as tecnologias estão aí, mas é uma parcela pequena da população que tem acesso a ela. Então, vamos para 3. Alguém? Todo mundo conseguiu a 2 ou precisa falar? Então, vamos para 3. Quais são as consequências de uma disputa como a Guerra Fria? Que consequências pode haver numa disputa tão grande como a Guerra Fria? A pior coisa que aconteceu na Guerra Fria era a expectativa que a população ficava, né? O medo, a pressão psicológica, porque cada confusão que existia, cada fala, cada crítica que existia de um lado em relação ao outro, colocava todo mundo em alerta.
os plantões dos jornais traziam a ideia, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos fez uma crítica ao presidente da Rússia. E aí todo mundo já ficava assim, né? Às vezes eles faziam treinamentos militares, faziam testes atômicos com bombas, e o mundo ficava assim, morrendo de medo, né? As pessoas não tinham a dimensão real naquele momento do que era uma guerra. E por já ter vivido duas guerras, tinham medo de qualquer minuto poder, né, tá chovendo sobre sua cidade mísseis, bombas. Então a população ficava com medo. Então quais que são as consequências de uma disputa como a Guerra Fria? É mais o medo psicológico mesmo que invadiu as pessoas, né? E tomava conta, era uma insegurança constante. Você nunca sabia em que momento podia acontecer de fato uma guerra. Foi isso que vocês colocaram? Sim. Ótimo. Pessoal, aqui nós estamos prontos, né? Eu quero que vocês dêem uma olhadinha lá no material do livro didático, livro de atividades. O que nós temos que fazer lá? Eu acho que nós estamos na página 12. Então, nós vamos voltar lá para a página 12 para a gente dar sequência lá. Vocês podem ir lá no livro didático, então, página 12. Todo mundo já pegou? Nós temos que responder a questão número 4, que ficou faltando. Então, confere aí, pessoal, a minha marcação aqui com a de vocês. Sim. Então, olha lá, na página 4, fundada em 1931, a Frente Negra Brasileira, FNB, foi o primeiro movimento social que buscou o combate ao racismo no Brasil. Reconhecida como partido político em 1936, funcionou até 1937, quando o Estado foi implantado, Estado Novo. A respeito da Frente Negra Brasileira, FNB, leia o relato de Francisco Lucrécio, um dos fundadores do movimento. Esse movimento visava dar expressão à população negra do Brasil, tá ok? A Frente Negra foi um movimento social que ajudou muito nas lutas pelas posições do negro aqui em São Paulo. Existiam diversas entidades negras, todas essas entidades cuidavam da parte recreativa e social. Mais à frente veio como um programa de luta para conquistar posições para o negro em todos os setores da vida brasileira. Um dos seus departamentos, inclusive, enveredou-se pela questão política, porque nós chegamos à conclusão de que, para conquistar o que desejamos, teríamos de lutar no campo político, teríamos que ter um partido que verdadeiramente nos representasse. Então, o objetivo da Frente Negra Brasileira, enquanto um grupo, uma associação, era de promover, né, a cultura negra no Brasil e também de fazer reconhecer que as pessoas negras elas tinham direito de participar da política, elas tinham direito de ter uma vida digna e ser reconhecidas como cidadãos. De acordo com o texto, analise as afirmativas. Número 1. Os negros não se sentiam representados politicamente pelos partidos políticos existentes nas primeiras décadas do período republicano. Então, a primeira é verdadeira. Até por isso que eles criaram a FNB, para que tivesse uma representação política. Porque até então eles achavam, né, e se sentiam não representados. A número 2. Mesmo após 43 anos da assinatura da Lei Áurea, os negros ainda sofriam com a falta de participação social. E até hoje, né, também é verdadeira, número 2. Até hoje ainda são perseguidos, né? Nós vimos recentemente a questão dos Estados Unidos lá, né? Que o policial assassinou um homem negro da forma que assassinou, né? O envolvimento com a política foi a principal forma de lutar contra o preconceito na década de 1930. Também, tanto que eles criaram um partido, uma espécie de um partido político, né? Então, o que vocês vão marcar aí?
A C, todas as alternativas? Todas as alternativas são verdadeiras. Vamos para 5. Leia o trecho de texto a seguir. Em 3 de maio de 1933, 1,2 milhões de eleitores, entre eles operários e mulheres, votaram pela primeira vez. De acordo com a nova lei eleitoral, estavam instituídos o voto secreto, a justiça eleitoral para coibir fraudes e o direito feminino de votar. Em novembro, 254 deputados começaram a trabalhar e, menos de um ano depois, a nova carta estabelecia uma república federativa, ou seja, um conjunto de estados, né? O que é uma federação? É um conjunto de estados que obedece uma lei maior, que é a Constituição Federal. Cada estado tem as suas leis, mas tem que obedecer à Constituição Federal. Cada estado tem a sua autonomia, mas tem que obedecer à Constituição Federal, certo? Um texto ambíguo admitia a descentralização, mas estabelecia também as bases da doutrina de segurança nacional. Criou-se uma nova legislação trabalhista, com os sindicatos atrelado à máquina do governo. Lembra que eu falei para vocês que o Getúlio Vargas, ele criou as leis trabalhistas, mas era obrigatório cada trabalhador se filiar a um sindicato que representasse sua categoria de trabalho, e os sindicatos estavam atrelados ao governo, porque era o governo que escolhia os representantes do sindicato. Então, quer dizer que o trabalhador só pode se expressar através do sindicato, mas o sindicato estava na mão do governo, então o governo acabava coibindo qualquer manifestação de trabalhador no Brasil. Criou-se uma nova legislação trabalhista, com os sindicatos atrelados à máquina do governo. A carta durou pouco, só 3 anos, até a chegada do Estado Novo, porque daí, quando chegou o Estado Novo, como era um regime totalitário, não tinha mais leis. As leis todas eram feitas pelo presidente, ou seja, ele mandava em tudo, né? Por isso que a gente fala que o governo do Getúlio Vargas foi um governo nazi-fascista. E quando ele foi lutar a favor dos Estados Unidos, os grupos contrários a ele criticaram. Você é nazi-fascista no Brasil, é totalitário, mas, no entanto, você vai lutar a favor dos Estados Unidos, um país republicano. E foi por isso que ele acabou tendo que sair do governo. De acordo com os textos e com os seus estudos, analise as afirmativas e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Eu vou lendo e vocês vão me falando. A instituição de uma justiça eleitoral teve pouca importância no processo de escolha presidencial, tendo em vista que não havia histórico de fraude eleitoral até esse momento. Ou seja, não havia fraudes no Brasil? Falso. E aí eu penso, e as eleições do cacete? E a comissão de verificação de voto? Então, pessoal, havia fraudes no Brasil. Então, essa questão é falsa. Porque lembra das eleições do cacete? Que o pessoal era levado para votar, que aparecia um monte de voto a mais, de pessoas que nem existiam, né? Obrigavam as pessoas a votar, senão, por isso que chamava eleição do cacete, né? Senão o cara era mandado embora da fazenda, se ele não votasse em quem o coronel queria, ele apanhava, tinha compra de votos, né? Então, a próxima. A instituição do voto secreto coibiu o voto de cabresto. Ou seja, a partir do momento que o voto é secreto, você pode até pegar dinheiro do candidato, mas você vota nele se você quiser. Como eu conheço muita gente que vende o seu voto. Tem gente que vende o voto por um vaso sanitário, por uma porta, por tijolo, por cimento. O que mais? Por uma promessa de emprego, né? Mas aí a pessoa vota naquela pessoa se quiser também, né? Porque ninguém vai estar lá na hora, na urna, lá observando em quem que você está votando. Certo? Então é verdadeira.
Para evitar e controlar as greves, Getúlio Vargas atrelou os sindicatos à máquina do governo. Ou seja, o governo que mandava nos sindicatos. Então, também é verdadeira. Apesar de somente em 1933 as mulheres poderem exercer o seu direito ao voto, em 1928 uma mulher havia sido eleita prefeita do Rio Grande do Norte. Isso é verdadeiro, pessoal. Tá? Em 1928, o Rio Grande do Norte já tinha uma prefeita que era uma mulher. E a última, o Estado Novo, foi responsável pela continuidade das mudanças realizadas pelo Código Eleitoral. Não, o Estado Novo era um Estado autoritário e que não dava liberdade para ninguém. Então, ficaram falsas a primeira e a última. As outras ficaram certas, as outras três. Vocês conseguiram fazer a correção? Sim. Então, vamos para 6. Pessoal, se tiver alguém que não estiver me ouvindo, que não estiver entendendo, pode perguntar. Identifique o significado de cada sigla e explique as características e os objetivos de cada um dos grupos. Então, vamos lá. Significado da A e B. Ação Integralista Brasileira. Certo? Certo. Agora, a característica da A e B. Grupo que defendia o autoritarismo de extrema-direita. Combatia o socialismo e o liberalismo. Era um grupo de extrema-direita, autoritário, combatia o liberalismo e o socialismo. Agora, o significado da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Tudo isso é com letra maiúscula, né? São siglas de partidos políticos. Características. Quem liderava era Luiz Carlos Prestes, e o grupo defendia uma política baseada nos princípios socialistas. Então, a AIB era do lado do governo, atrelado aos ricos e os militares. Eram autoritários e combatiam os liberalismo e o socialismo. A ANL era do lado dos trabalhadores e defendia os princípios socialistas, tá? De uma sociedade mais igual. Ou seja, direita e esquerda, que vocês escutam muito por aí hoje. A questão 7. Em dezembro de 1939, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Quais eram as funções desse órgão do governo? Era fiscalizar as atividades da imprensa, ocultando as críticas ao governo. Todos os governos autoritários, pessoal, geralmente usam de muita propaganda, e não é qualquer coisa que pode ser vinculada, não. Tem que passar por eles primeiro. Se falar mal do governo, se falar mal da administração, não pode ser vinculada, não pode ser colocada no ar, vamos dizer assim. É censurado. Isso aí que chama censura. Tá? Geralmente, todos os governos autoritários, eles gostam de criar esses departamentos de propaganda, né? Durante a ditadura militar nós também tivemos, né? O Hitler usava muito isso, Mussolini usava muito isso, né? O Getúlio Vargas criou a Voz do Brasil, que existe até hoje. Vocês já assistiram a Voz do Brasil? 6 horas, nas emissoras de rádio? Né? Foi criado ainda no Getúlio Vargas para falar bem do governo Vargas, para mostrar os projetos que ele estava fazendo, as visitas que ele fazia, as criancinhas que ele abraçava e tudo mais, né? Então, ficou lá, fiscalizar as atividades de imprensa, ocultando as críticas ao governo.
A 8. Getúlio Vargas foi um dos primeiros presidentes a buscar uma aproximação com os grupos indígenas. Assinale as alternativas que correspondem corretamente às medidas tomadas por Vargas que estão relacionadas a esse assunto. Então, são 3 medidas. Eu vou ler elas e vocês vão identificando aí. A Marcha para o Oeste buscou a integração das populações indígenas à sociedade brasileira. Ou seja, o fato da gente avançar para as regiões do interior tinha como objetivo colonizar o Brasil mais para o interior, mas também, né, vamos dizer assim, manter um contato mais forte com as populações indígenas. Hoje a gente faz ao contrário, né? Nós temos algumas tribos lá no Alto Xingu, no Amazonas, que a FUNAI, pelo contrário, sabe da existência delas, mas elas nunca tiveram contatos ainda com o homem branco. E a gente não se aproxima para não destruir a cultura deles, né? Eles estão lá isolados. Tem até uma foto muito interessante que um avião da FUNAI sobrevoou uma tribo dessa e eles jogavam lanças no avião, porque eles nunca viram o homem branco, né? Para eles, esse mundo aqui que a gente existe, que a gente vive, não existe. Então, deixa eles isolados lá. Foram criados museus e outras instituições relacionadas à cultura indígena, para tentar, né, conscientizar a população da importância da cultura indígena. Que eles têm o direito, né? Isso é uma questão de direitos humanos, o direito de cada ser humano de viver a sua forma, de ter a sua liberdade e de poder ter a segurança da sua vida, né? Isso é direitos humanos. E a última, o Dia do Índio, comemorado no dia 19 de abril. Quem que nunca voltou da escola com o rosto pintado quando era pequeno, com uma pena na cabeça, né? A professora ia lá, arrancava o rabo das galinhas, amarrava numa fita de... Mas é verdade. Numa fita de, sei lá, de um papel qualquer de cartolina, né? Grampeava e colocava na cabeça dos menininhos e pintava, fazia os risquinhos de tinta guache, né? Hoje em dia é mais moderno, tem aquele canetão lá, né? Mas todos os menininhos, todo dia 19, dia do índio, né? Voltava para casa com um arco, com uma flecha, com um desenho para pintar. Ok. Então, ficou a Marcha para o Oeste, foram criados museus e o dia 19 de abril. Agora, lá na página 9, esta imagem pertence à cartilha A Juventude no Estado Novo, publicada pelo DIP. Lembra que eu falei que todo governo autoritário gosta de fazer propaganda? Olha a cartilha que era mandada para as escolas. Sempre com a ideia de crianças felizes, estudando e aprendendo. Os governos autoritários sempre fazem esse tipo de propaganda, né? O Hitler mesmo adorava abraçar criança, tirar fotos de criança, né? Os presidentes ditatoriais do Brasil, né? Como vocês lembram do papel da Evita Peron lá na Argentina, né? Que ela era amada pelos pobres, né? Porque ela pegava os vestidos caros dela, né, de grifes famosas, os sapatos importados dela, e se ela precisasse andar no barro e até lá, numa periferia, e ajudar um pobre, ela fazia. Né? Depois, se vocês quiserem ver o filme, chama Evita. É assunto para o próximo conteúdo nosso, no próximo bimestre, as ditaduras militares. Tá? Então, a respeito da imagem, analisa as afirmativas. Número 1, no Estado Novo, ocorreu a valorização do trabalho técnico. Getúlio Vargas falava assim, que tinha muita gente com faculdade, mas que não estava preparado para trabalhar nas fábricas. Então, foi criado os cursos técnicos. Você sabe ainda quem mantém os cursos técnicos? O Instituto Federal Goiano. Né? Lá se foram criados esse tipo de escola e também os cursos técnicos na escola de segundo grau. Por exemplo, você podia terminar o seu segundo grau e fazer contabilidade. Aí você saía contador
No terceiro ano do segundo grau, você fazia mais um ano, quarto ano, né? Você terminava o segundo grau e já saía com curso técnico. Como, por exemplo, hoje tem esses cursos técnicos de agropecuária, né? A pessoa não faz a faculdade em si, mas ele é um técnico, né? E ele pode atuar na área, certo? Então, a número 1 está correta. A 2, Getúlio Vargas critica a escassez de doutores. Não, pelo contrário, ele falou que tinha muitos doutores e poucas pessoas para trabalhar, por isso criar os cursos técnicos, né? A 3, uma das características do Estado Novo diz respeito ao conceito de cidadão, que estava atrelado ao trabalho, ao trabalhador útil à nação. Isso é verdadeiro, né? Porque ele dizia que tinha muitos doutores e poucas pessoas para trabalhar. Então, é um conceito de cidadania, né? E a 4, o cartaz apresenta a política de valorização do trabalho de Vargas, chamado de trabalhismo varguista, ou seja, estudar para formar a população para trabalhar, né? Eu preciso que a população estude e que antes de fazer uma faculdade, que ela já seja apta para trabalhar nas fábricas. Por isso, os cursos técnicos. Então, é a letra C. Eu acho que dá para fazer mais uma ainda, a 10. Qual era o objetivo do DIP ao produzir cartilhas como a Juventude no Estado Novo? Criar uma proximidade de Vargas com os jovens. Você lembra como que o Hitler fazia? Né? O Hitler mandava imprimir muitos cartazes com meninas e rapazes, seguindo a pátria, amando a pátria, né? E com isso ele conseguiu o que ele queria, né? Fazer a população jovem amar ele. Porque enquanto a população amasse ele, ele estaria no poder. Então, a função do DIP, lá do Getúlio Vargas, também era isso, criar uma relação com a juventude. E a 11, vamos ver se a gente fecha e a gente já encerra. Preencha as lacunas das frases a seguir com as expressões do quadro. Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, Revolução Constitucionalista, aquela que tentou tirar o Getúlio do poder e devolver o poder para o Júlio Prestes, lá no estado de São Paulo. Estado Novo, que é de 1937 a 45, o último golpe militar de Getúlio Vargas. O voto secreto e feminino da Constituição de 1932, da Carta Eleitoral. Intentona Comunista, que era o partido que influenciava as ideias comunistas no Brasil. Conselho Nacional do Café, que foi criado para tentar acabar com a crise do café em 1929. Tá? Então, letra A. Entre 1930 e 1934, o governo de Vargas criou o Conselho Nacional do Café e instituiu o voto secreto e feminino. Deu certo aí? Uhum. Letra B. Durante a era Vargas ocorreram a Revolução Constitucionalista e a Intentona Comunista, dois movimentos contrários à administração de Vargas. Então, a letra B, Revolução Constitucionalista e Intentona Comunista. A letra C, entre 1937 e 1945, Vargas fechou o Congresso e instituiu o Estado Novo. Nesse período, também foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi o período, né, de ditadura civil do Vargas. Por que eu falo que foi uma ditadura civil? Porque Vargas não era militar. Né? Se ele fosse militar, era uma ditadura militar, mas como ele era um civil, então foi uma ditadura civil. Pessoal, se você já passou certo, já está tudo organizado, quem quiser se despedir, na próxima